Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje então nós vamos falar especificamente sobre literatura africana. Vamos ver autores e entender como a literatura da África então ela é composta. Então o que a gente precisa ter em mente primeiramente? Que a produção literária em terras africanas é vastíssima e estamos longe de fazer escolhas justas para destacar apenas algumas. O olhar brasileiro voltado para a África é muito recente. A repercussão no Brasil e na Europa e o reconhecimento dos escritores da África estão relacionados ao contexto pós-colonial ou de descolonização das colônias africanas. Há muitas controvérsias e esses termos, mas produção ganhou visibilidade depois desse período, que se iniciou no final da década de 60. Então, gente, nós percebemos justamente o quê? Aqui, então, nós temos uma grande produção na África. É uma produção gigantesca e até difícil para a gente, né, avaliar justamente o que nós temos que destacar e o que não, justamente porque essa produção ela é gigante. E também, gente, vale, né, a gente lembrar aqui que nós brasileiros só passamos a ver a literatura da África muito recentemente, justamente porque quando a África, né, deixou de ser uma colônia, esse olhar então voltou-se para lá. E o que a gente observa? Que, gente, há muita controvérsia então, né? Mas fazer o que? Com o tempo foi ganhando visibilidade. E antes, gente, da independência de países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, todas colônias de Portugal, o autor vivia imerso em duas realidades, a da sociedade colonial e da sociedade africana. Com a independência das colônias, a busca por uma afirmação cultural e identitária africana nacional se tornou um dos temas mais marcantes do que se produziu nesse período. Já a cultura local foi suplantada durante o processo de colonização. Então a gente percebe, principalmente, né, nas colônias portuguesas, que os autores eles estavam inseridos nessa sociedade colonial e na sociedade africana. Então são duas realidades bem diferentes para eles. Então, com a independência desses países, né, atualmente chamados de países, busca-se então uma afirmação cultural, como a gente teve aqui no Brasil também. Então buscou-se entender o que é essa identidade africana. E, obviamente, gente, isso vai marcar muito esse período pós-colonial lá na África. Então, a gente vai buscar entender lá o que é, então, ser africano. E muito semelhante ao que ocorreu no Brasil depois da independência, que buscou uma maneira de se afirmar quanto cultura, tentando elaborar um projeto nacionalista. A literatura, em ambos os casos, teve um papel importantíssimo nesse cenário. Neste primeiro momento, os textos literários reforçavam o sentimento de liberdade e rechaço aos colonizadores. Então a gente percebe que o processo que houve aqui no Brasil é muito parecido com o que houve lá na África. Então somos independentes, mas o que é essa nação que agora é independente? Como ser, como buscar essa identidade, né, nacional. Então a literatura, gente, ela ajuda muito nesse entendimento. Então nós temos aqui um exemplo, né, de um poema de literatura africana do David Mestre, que é um poeta angolano. Portugal colonial. Nada te devo, nem o sítio onde nasci, nem a morte que depois comi, nem a vida repartida pelos cães, nem a notícia curta, a dizer-te que morri. Nada te devo, Portugal, colonial, cicatriz, dou-te a pele apartada. Então aqui, gente, ele está trazendo justamente a questão de ser uma colônia portuguesa. E ele, como angolano, né, ele fala, não, eu não devo nada para Portugal.
Na verdade, eu não tenho nada, só tenho essa cicatriz aqui, que é o que Portugal me deixa. Então, gente, no final da década de 80, emerge uma nova estética com novas preocupações. O projeto de nação não é mais o foco, mas a discussão sobre a nação construída e sua problematização. Nessa direção, a exploração do projeto literário se torna muito rica em todos os sentidos. Mia Couto, por exemplo, é leitor de literatura brasileira e explora a atmosfera insólita da América Latina em diálogo com sua realidade. Então a gente percebe que na década de 80 nós temos essa ruptura. Antes era entender o que é essa identidade nacional. Agora, com essa ruptura, gente, eu preciso entender, então, sobre essa nação construída, a sua problematização. Então, a direção, gente, ela se torna muito mais rica, né, do projeto literário. Tanto que nós temos como exemplo, né, Mia Couto, que é um grande escritor africano, que ele vai trabalhar, gente, justamente trazendo essa comparação da nossa América Latina, porque ele lê literatura brasileira, comparando com a realidade dele como africano. E, gente, além de criar um novo vocabulário por meio de neologismos, assim como explora novos recursos, escreve seguindo uma linha tradicional. Em outras palavras, a literatura africana não segue uma única estética, mas se apropria de várias. 3 características literárias podem ser encontradas na literatura africana do século XX: a negritude, o mulatismo e a africanidade. Então, gente, nós percebemos que, né, eles criam então novas palavras, que a gente chama, né, de neologismos. Além disso, eles vão explorar novos recursos, né, para escrita. Porém, gente, ainda assim, eles vão seguir uma estrutura muito tradicional. Ou seja, gente, a literatura africana ela não tem um molde único, mas sim vários. Então, por isso que a gente fala que é tão difícil você escolher o que você vai dar maior destaque, por conta dessa grande pluralidade. E nós temos 3 características que nós vamos explorar agora, que são essenciais nessa literatura: a negritude, o mulatismo e a africanidade. Vamos entender o que são eles. Falando primeiramente da negritude, busca o retorno às tradições, a uma cultura pura, diferente daquela imposta e com interferência da cultura europeia. Além disso, busca combater o colonialismo e o neocolonialismo branco. Então, gente, é buscar as tradições, retomar esse passado, a cultura propriamente dita. Justamente porque eles não querem mais nada que esteja vinculado, então, a essa questão europeia. Então, é por isso que eles vão combater o colonialismo e o neocolonialismo branco. A africanidade, gente, na literatura pós-colonial, a África não é apenas um cenário, ela é também o tema e a mensagem. Sua voz se levanta contra a soberania do estilo europeu e busca recuperar a tradição oral, os mitos e as lendas da nação africana, suas tradições e seu direito à diferença. Visa a manter, sobretudo, as tradições vivas nas gerações futuras. O centro da narrativa não é mais o homem europeu, mas sim o africano em sua completude. Muitos pesquisadores e escritores preferem chamar essa literatura de neo-africana, para diferenciá-la da literatura africana primeira, que é oral e na língua de cada nação. Então a gente percebe que eles querem retomar então o que é ser africano de fato. Ou seja, vamos voltar às nossas tradições, entender como isso foi explorado então anteriormente aqui no nosso país. Então, tenta trazer, reconstruir o ser africano. E nós temos então, por último, o mulatismo, que caracteriza-se pela afirmação de que a colonização portuguesa foi a mais sutil, pois visava a exploração da terra e não ao extermínio do povo. Assim, tratou-se de um processo de colonização que permitiu a miscigenação, tornando-a a colonização menos racista do continente. As belezas naturais da África, assim como a beleza da mulher negra e mulata, são exaltadas.
Em certos textos, inclusive, a África surge como uma mulher e como mãe. Então a gente percebe que esse mulatismo, né, é uma tentativa de falar, não, gente, a colonização portuguesa foi a mais de boa no cenário africano. E também, gente, eles vão trazer muito essa questão, né, da beleza natural do continente, vão trazer também a questão da mulher negra, valorização, né, dessa mulher negra e sua beleza, e também da mulher mulata. Tanto que às vezes eles personificam então o continente em uma mulher ou em uma mãe. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!